Bom, vamos mudar de assunto, virar um pouco aqui o assunto do Jornal Gente, para falar com o Gerardo Portela, que já está por aqui, já está nos ouvindo. O Gerardo é especialista em gerenciamento de risco e segurança e foi convidado para conversar com a gente aqui na Rádio Bandeirantes nesse sábado sobre os terremotos fortíssimos que tivemos nesta semana. Tudo bem com o senhor, Gerardo? Bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Ana Paula, Alberto, tudo bem? E um belo sábado para todos nós. Satisfação estar com a Band. Satisfação é nossa. No caso de Nova York, que foi o tremor mais recente, foi um tremor de 4,8, que foi seguido de um tremor secundário de 4, né? Também bastante forte, mas sem danos materiais. Teve o susto, mas não teve danos, não teve feridos, não teve mortos. No caso de Taiwan, mais no começo da semana, o tremor foi de 7,4, 12 mortos, mais de 1.000 feridos e até agora quase 20 pessoas que seguem desaparecidas e algumas outras que estão isoladas em áreas que perderam pontes, que estão sem comunicação. E agora o governo de Taiwan está no trabalho para retirar essas pessoas desses locais. Estamos falando de 2 tremores muito fortes, com consequências que poderiam ter sido muito maiores, não é, Gerardo? Com certeza. Os tremores, eles são fenômenos naturais que liberam uma quantidade de energia, podemos dizer, incontrolável pelo ser humano. Então, eles causarão dano sempre. Mas a forma como nós nos preparamos para uma eventual ocorrência de terremotos faz toda a diferença. Então, se nós compararmos, por exemplo, esse valor na escala sísmica acima de 7 em Taiwan, é um valor muito alto e que pode causar assim, danos terríveis, como a gente já viu recentemente alguns tremores na região de Marrocos, também a gente já viu no Haiti, porque as construções, e também na Índia, eventualmente, as construções, elas são ruins, de qualidade inferior, e, obviamente, elas não têm como suportar, e acaba isso causando um número de fatalidades enorme. Parece até que é um outro acidente, mas, na verdade, é uma outra preparação. Igualmente, Japão e Chile possuem tecnologias que são usadas no mundo inteiro na construção e prevenção de consequências, né, relacionadas. A gente não fala que que o prédio que a construção é a prova de terremoto. Não, ela é antissísmico, antissismo, porque você tem a edificação equipada com meios de contrabalançar e, de alguma forma mecânica, os efeitos do terremoto. Doutor Gerardo, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. É exatamente nessa direção que eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente viu que nesse terremoto recente em Taiwan, que teve uma intensidade muito semelhante ao maior terremoto de sempre lá naquela localidade, que foi há 25 anos atrás, algo assim. Apesar da semelhança da intensidade, o que a gente verificou agora foi um balanço de danos assim, muito inferior àquele de 25 anos atrás, em razão, é claro, dos cuidados que foram adotados desde então. Cuidados que incluíram alteração nas normas de construção de imóveis, etc. e tal, e outros cuidados. Assim, foi muito impressionante, porque no terremoto anterior, de 25 anos atrás, foram, acho que 2.000 mortes, alguma coisa assim. E agora não, agora foi um número bastante reduzido. É claro que mesmo enquanto uma pessoa morrer já será grave, né, o suficiente, mas o número de mortos agora é insignificante comparado àquele anterior. O que eu queria saber do senhor, como especialista, que tipo de cuidados
é possível adotar em países, em locais onde terremotos têm uma certa frequência ou têm uma possibilidade maior de ocorrer? Que tipo de cuidados são adotados para minimizar os seus efeitos? Bom, na área de gerenciamento de riscos de grandes metrópoles, nós estudamos aqueles eventos que têm a maior frequência na região, a maior probabilidade de acontecer, com a maior severidade, isso significa o maior impacto. Então, nós avaliamos quais são a maior tempestade nos últimos 100 anos, a maior vendaval nos últimos 100 anos e também o último terremoto. Até mesmo no Brasil, dependendo da categoria da instalação, nós fazemos esse tipo de estudo. Então, geralmente, o que prevalece é o maior vento, ou a maior tempestade, a maior inundação, mas existem algumas instalações, até no Brasil, que são, sim, dimensionadas para terremoto. Até nesse caso, a gente não trabalha com 100 anos, a gente trabalha com o maior terremoto dos últimos 200 anos, e muitas vezes a gente faz uma proteção muito acima daquela necessária para o Brasil. É o caso da usina nuclear, por exemplo. As nossas usinas nucleares são muito robustas para terremotos e tsunami. É uma questão normativa. Aeroportos também, alguns são providos desses recursos. Quais seriam esses recursos? O aprendizado em diversas regiões do mundo, mas destacando-se aí Japão, Estados Unidos na região da Califórnia e o Chile, eles já acabaram desenvolvendo uma tecnologia. Então, se os prédios são mais baixos, normalmente o que você faz é reduzir paredes de tijolos e substituir por paredes de concreto armado, mas com muito mais espessura de concreto, muito mais aço dentro do concreto, só que isso torna a edificação muito pesada, então são só para os prédios mais baixos. Prédios maiores, eles precisam de um conjunto maior de proteção que acaba sendo bastante caro. Começa nas fundações, onde ao invés delas serem simplesmente posicionadas em contato com o terreno, você tem ali o que a gente chama de algumas almofadas de amortecimento, que podem ser desde molas até mesmo um sistema à base de neoprene e aço. O que seria isso? Seria uma espécie de almofada, a gente chama de neoprene fretado. Fosse um sanduíche de neoprene, que é um material elástico, e com chapas de aço apoiando o prédio, porque assim na hora que começam os movimentos, e essa almofada de amortecimento, ela consegue controlar e preservar a estrutura, mas elas sozinhas também não funcionam. Você precisa, nos primeiros andares, você faz isso que eu mencionei para os prédios menores, você faz uma estrutura robusta, mas você não consegue subir o prédio todo com aquelas paredes imensas, com aquela quantidade de aço, porque ele fica pesado e perigoso também. Então, aí você começa a usar outros mecanismos, que são as inserções de mais daquelas almofadas, amortecendo os movimentos, até que, finalmente, os prédios maiores, aqueles mais modernos e ousados, né, que chegam a ultrapassar 500 metros, como o prédio Taipei 101 lá em Taiwan, 500 metros de altura, nós sabemos que existe o recurso do pêndulo, que é um dispositivo que pode, no caso lá do Taipei, de 660 toneladas, ele fica posicionado no terço superior do prédio, onde os movimentos são mais intensos. Observe que esse tipo de prédio tem movimento mesmo sem terremoto. Até mesmo uma torre de transmissão, uma grande chaminé, ela tem movimentos. As pessoas que trabalham lá, eu já tive a oportunidade de trabalhar em altura, elas sentem enjoo, elas precisam não ter disponibilidade de enjoo. Isso no normal. Imagine quando entra o terremoto. Então, é colocado ali aquele contrapeso, que na verdade vira um pêndulo, só que ele é controlado por sensores eletrônicos e mecânicos que fazem com que ele, na hora do tremor, ele se mantenha no lado oposto, meio que segurando
o movimento da parte superior do prédio. Isso é importante também por causa dos ventos, porque esses prédios muito altos, eles também causam um desconforto enorme para quem está nos andares mais altos relacionados com vento. Pessoas reclamam de enjoo e outros incômodos. Além disso, são instalados amortecedores ao longo do prédio, porque existe o perigo da ressonância, que é aquele fenômeno quando o movimento natural acaba coincidindo com o movimento natural da instalação. E quando isso acontece, o prédio toma as amplitudes dos movimentos e acaba havendo um colapso instantâneo. É o que já aconteceu com algumas pontes, aquela velha história de que a tropa, quando vai atravessar uma ponte, não pode marchar, porque se ela marchar, ela pode colocar a ponte em ressonância. Então, esses prédios muito grandes, desafiadores, eles são sempre muito perigosos em relação a qualquer tipo de interferência de vento e de tremores. Porém, a tecnologia evoluiu e hoje nós temos esses prédios com toda essa tecnologia, com todas essas almofadas de amortecimento, molas, temos também amortecedores e no final a sensação é que parece que a pessoa está dentro de um carro passando por um terreno ruim, porque amortece mesmo com um amortecedor de automóvel. Então é assim que funciona, até mesmo as janelas, elas não têm contato direto com partes rígidas, elas ficam contornadas por uma camada de borracha bem grande para que elas não se quebrem. É muita tecnologia, um altíssimo custo, mas que alguns preferem investir por causa da imponência do prédio e da condição econômico-financeira que permite ostentar, porque isso realmente é uma ostentação de tecnologia e ousadia construir um prédio acima de 500 metros. E também em regiões onde esse tipo de tremor é um pouco mais comum, né? Como em Taiwan, por exemplo, né? Esses tremores acontecem com uma certa frequência. Agora, em Nova York, como aconteceu nessa semana, é uma região mais comum da gente ter tremores assim? Ou minha memória está falha e eu não estou lembrando de casos semelhantes? Gerardo? Não, você está certa. Realmente não é uma área onde o tremor de terra seja uma preocupação. Nos Estados Unidos, essa área mais conhecida é a área em torno da Baía de São Francisco, onde você tem tremores frequentes, mas são tremores mais baixos, mas é uma preocupação. Então, tem esses cuidados com a construção. Já Nova York, não. Inclusive com edificações bem antigas, mas bem construídas. Isso já é um avanço, porque quando você está falando em regiões do mundo onde a construção não obedece um controle mais rígido das autoridades, a tragédia é muito maior. Então, Nova York, embora seja bem construída, não é esperado ali que haja um terremoto como esse que teve, nesse nível acima de 4. Porém, como é que os analistas de riscos de grandes metrópoles tratam isso? Nós temos ciência plena que os recursos são sempre finitos. Então, não dá para você se proteger contra tsunami, contra furacão, contra nevasca, contra terremoto. Não tem como. Vulcão. Né? Então, você faz uma análise de risco, usa metodologias técnico-científicas, a gente faz isso aqui no Brasil, nas grandes metrópoles brasileiras, e no exterior também é feito, e você seleciona os cenários mais críticos e usa os seus recursos para se proteger desse cenário. Então, no Brasil, por exemplo, nosso grande cenário são grandes tempestades tropicais, inundações, e entre outros. Tá? Temos outros também. Mas lá em Nova York, quais são os grandes cenários? Um dos grandes cenários que a gente estuda em qualquer lugar, no Brasil também, é a queda intencional, não intencional de aeronave, ou um ataque de flutuante numa ponte, como a gente viu em Baltimore. E lá, esse cenário tem uma grande importância, porque o evento mais catastrófico que aconteceu em Nova York foi uma queda intencional de aeronave. Então, eles têm a questão do frio, do gelo, apesar de não ser uma região que vai cair uma nevasca terrível, mas tem nevascas bastante intensas que vão impactar a infraestrutura. Então, eles tratam isso a partir de dados técnico-científicos. Quais são esses dados? Eu vou buscar na história daquela região os últimos terremotos dos últimos 100 anos. E agora, com esse terremoto, as coisas vão mudar um pouco.
porque esse terremoto ele está bem recente, então ele vai influenciar bastante na análise de risco, porque os mais recentes pesam mais, e aí talvez a gente tenha que rever algumas coisas em relação à construção, caso isso continue acontecendo. É uma novidade, mas essa área de sismo, né, sismologia, é uma área surpreendente mesmo e desafiadora, porque a gente não consegue fazer previsões muito antecipadas, né? A gente trabalha multidisciplinarmente, o gerenciador de risco, nesse caso a expertise vem lá do geólogo, mas a gente é obrigado a estudar um pouquinho também da parte deles, então a gente sabe a dificuldade. Assim como, por exemplo, no Rio de Janeiro, as chuvas demoram só com 40 minutos antes que a gente pode cravar se vai ser uma grande tempestade ou não. E imagine eles têm segundos. Entendi. Doutor Gerardo, apesar de ser uma área passível de terremotos e tal, eu insisto na questão de Taiwan, né? Uma das imagens mais impressionantes foi aquela imagem de carros numa via e as pedras rolando morro abaixo, né? E inclusive chega a atingir um dos carros, mas pedras gigantescas, né? Como pode um país que tem essa expectativa de terremoto permanentemente e que adotou claramente muitos cuidados para minimizar os danos de eventual terremoto, como um país como esse, nessas condições, não tratou de remover essas pedras antes que acontecesse o tremor de terras? Sim, é uma oportunidade, né, de melhoria da segurança, a remoção de possíveis pedras e encostas. Algumas não são possíveis de serem retiradas, mas você tem um custo nisso e os recursos, como eu disse, são escassos, mesmo para aquelas cidades mais ricas. E talvez ali não se esperasse que fosse ter uma magnitude como aquela naquele momento, mas e que justificasse capilarizar as ações de resposta. Agora, as preocupações lá maiores são os prédios, as novas construções e como ficar a infraestrutura após o evento, porque uma coisa é certa, eventos dessa natureza de liberação energética, eles sempre causarão impactos, sempre causarão consequências. Mas é muito bom a gente ver um número de vítimas tão baixo em relação a outros de milhares, a gente ter de dezenas no máximo. Isso já é uma grande vitória, mas não impede que alguns danos aconteçam. Você tenha problema de fornecimento de água, fornecimento de energia elétrica, desalinhamento de trilhos de metrô, perturbações em todos os modais de transporte. Então, também a população fica atônita. Então, também faz parte desse processo a educação. Então, esses países trabalham fortemente a educação. O Japão tem um site específico sobre vários tipos de tragédia, inclusive terremoto. E isso faz o conjunto da reação ser melhor, mas não impede eventuais acidentes, até fatais, como esse que a gente viu aí, que ficou evidenciado que o dimensionamento, se houve uma proteção, uma contenção, ela não foi com a qualidade técnica capaz de impedir o evento acontecer. Então, já uma lição aprendida e também uma evidência de que terremotos como esse de Taiwan, eles não têm como passarem em branco sobre nós, sobre a população. Ele trará danos, mas podem ser danos muito menores, como a gente viu em Taiwan, em relação aos de Marrocos, em relação a outros tremores que a gente vem assistindo. Nova York, por exemplo, praticamente nem sentiu nada. E eu já tive a oportunidade de passar por terremotos dessa magnitude aproximada aí de Nova York, lá na Califórnia, e a sensação que você tem é que passou duas composições do metrô. Eu estava num shopping center e aí não tinha metrô na região. Simplesmente o shopping estava respondendo com todos aqueles equipamentos e almofadas, e a sensação que tinha é que tinha um vagão de metrô passando do meu lado. Mas isso é tecnologia, isso é avanço. Sempre há espaço para melhorar, mas o foco inicial é sempre proteger vidas humanas. E nesse aspecto, houve êxito. Agora, eu concordo que oportunidade de melhoria
uma prova foi essa queda de rochas, né? Imagine as nossas encostas aqui. E o Brasil não está totalmente isento de terremotos. São Paulo já teve, até recentemente, alguns eventos, e a região sudeste. Então, devemos estar sempre prontos a abrir espaço a essa discussão, sim, é produtiva. Usinas nucleares já são protegidas no Brasil. Enfim, é uma área que merece, sim, atenção e que deixa a população perplexa, mas existe, sim, tecnologia capaz de reduzir os riscos desses eventos. E que bom que nessa semana a gente não teve uma grande tragédia, qualquer perda de vida é algo que a gente lamenta, mas olhando por esse ponto de vista, é isso, né? Ainda bem que a gente não está falando de uma tragédia com milhares de mortos, como poderia ter sido tanto no caso dos Estados Unidos quanto no caso de Taiwan. Deixa eu agradecer aqui ao Gerardo Portela, especialista em gerenciamento de risco e segurança. Obrigada por nos atender nessa manhã de sábado. Gerardo, bom fim de semana. Ana Paula, Rodrigues, obrigado, Humberto, todos que nos acompanham. É sempre uma grande satisfação poder estar com vocês aqui na Band News FM. Obrigada pela participação aqui na Rádio Bandeirantes. 8h47.